Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver me assistindo. Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Qualquer dúvida sobre a matéria, pessoal, só lembrando, tá? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer curiosidade, pode mandar mensagem no Messenger, tá? Sempre podem conversar comigo numa boa que eu ajudo vocês, direciono vocês, ok? Bom, o assunto que a gente vai falar hoje é sobre fonte de energias, né? A gente já falou isso na semana passada, eu dei uma introdução sobre fontes de energia, falei sobre a industrialização brasileira e as fontes de energia, né? E a gente vai dar continuidade no assunto, né? Eu foquei na semana passada nas hidrelétricas, né? Que é uma fonte de energia do Brasil muito forte, e agora a gente vai falar de outras. Então, vamos discutir isso daí. O desmonte do sistema energético brasileiro. Até o início de 1980, o sistema energético brasileiro era relativamente equilibrado. Como qualquer outro complexo estatal, é complexo, tá, gente? Escrevi errado. Ele não tinha como objetivo dar lucros ao governo, mas gerar divisas para sua própria ampliação. Então, até 1980, as fontes de energia no Brasil eram estatais. A gente vê, por exemplo, a Petrobras, né, que gera aí o petróleo, né, enfim, que explora o petróleo. E a gente tem as hidrelétricas, né, que exploram a água como fonte de energia. Bom, que vem dos rios aí de Planalto, que a gente já discutiu sobre isso, como fonte de energia. Nesse momento, as fontes de energia, né, eram estatais. Então, quando a gente fala de uma propriedade estatal, a gente não está falando de gerar lucros e tudo mais. O dinheiro que saía, né, dessas fontes de energia, ele era encaminhado para produzir outras fontes de energia, né? Ele era voltado para desenvolver outras fontes de energia, né? Para criar mais hidrelétricas, para explorar mais a parte do petróleo e tudo mais, né? Quando a gente fala de uma propriedade estatal, então a gente não fala de ter lucro como fim. O objetivo de uma estatal não é ter o lucro como objetivo, alcançar o lucro como objetivo, né? Um exemplo disso, quando a gente fala de sistema de saúde, a gente tem um Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que é uma propriedade pública. Então, o objetivo do SUS não é gerar lucro, tá? O objetivo do SUS é abastecer, garantir saúde para a população mais pobre, para a população mais carente, que não tem condições para pagar uma Unimed, por exemplo. Agora, a Unimed, ela gera lucro, porque ela tem que gerar lucro, o objetivo dela é gerar lucro. Então, por quê? Porque ela é uma propriedade privada, ela é uma empresa privada, ok? Então, ok, até 1980, as fontes de energia eram estatais. Só que aí acontece alguns problemas nesse momento. A gente tem que lembrar que durante a ditadura militar ocorreu o desenvolvimento de hidrelétricas, né? O governo dos militares também quis desenvolver aí a parte de energia nuclear, financiar a energia nuclear, e todo esse dinheiro para criar propriedades faraônicas, né, que a gente chama na época, né, como propriedades faraônicas, né, que eram gigantescas, né, grandes investimentos. Eles pegaram dinheiro da gringa, né? Esse dinheiro era gringo, né? Não era brasileiro, né? Era um dinheiro que a gente pegou aí dos Estados Unidos, principalmente, e a gente ficou devendo aí, né? Por esses países, né? Por esse país, a gente ficou devendo e a gente acabou entrando numa crise, né? Que aí teve o fim aí, que foi um dos, né? Fatores para o fim da ditadura militar. Então, a partir da década de 1980, no contexto da crise da dívida externa, muitos recursos originados do setor elétrico passaram a ser destinados para o pagamento de dívidas governamentais. Então, o dinheiro gerado pelas fontes de energia, né, principalmente as hidrelétricas, elas não eram mais voltadas para desenvolver energia, mais fontes de energias.
elas foram voltadas para o quê? Para pagar as dívidas governamentais, ok? Aí, em 1990, a gente já entra num contexto de neoliberalismo, né? Que eu já discuti com vocês, né? Acho que na primeira aula, né? Que eu falei sobre desigualdade social e tudo mais. Se eu não me engano, ou na primeira ou na segunda aula. E a gente entra num contexto de neoliberalismo e o banco que financiava esses investimentos públicos do Brasil, esse banco da gringa que financiava esses investimentos públicos, é chamado de FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional. Então, porque o que ele fazia? Na verdade, é um erro, né, o que eu quis dizer. A gente entrou numa dívida externa e o FMI foi um banco que ajudou a gente a pagar essas dívidas, tá? Desculpa, falei errado. O Fundo Monetário Internacional, ele é um banco que ajuda os países a pagarem suas dívidas, tá? Tem juros e tudo mais. E só que para você pegar esse dinheiro do FMI, você tem que praticar alguns acordos neoliberais. O que seriam esses acordos neoliberais? Corte de gastos públicos. Então, por exemplo, a criação, o investimento de estatais, né, de fontes de energia estatais, era um gasto público. Então, para o Brasil pegar esse dinheiro do FMI, ele teria que cortar esse tipo de gasto. Então, os presidentes que viveram nessa época, principalmente o Fernando Henrique Cardoso, né, que eu acho que ele ficou de 95 a 99, aí depois ele ficou de 99 a 2003, se eu não me engano, não vou lembrar direito as datas, mas eu acho que ele ficou durante esse período aí. O que ele viu? Ele achou certo privatizar essas empresas públicas. Então, algumas empresas de fontes de energia foram privatizadas no período do Fernando Henrique Cardoso, né? Por quê? Porque o Brasil estava com essa dívida externa, o Brasil precisava pagar, né, essas contas, estava devendo aí para a gringa, e para ele pegar esse dinheiro, ele precisava ter corte de gastos públicos, tá? E aí o Fernando Henrique viu essa solução, viu a privatização como solução, tá? Espero que tenha ficado claro. Ok. Em 1980, grande discussão foi dada para solucionar a crise energética. Em primeira opção, tinha a reforma do setor elétrico, tomando como exemplo atitudes da Argentina e Inglaterra, que possuíam políticas liberais acerca das reformas elétricas. Após que uma segunda opção dita por técnicos do setor elétrico, apresentava como ação grandes modificações de rumo na organização do sistema elétrico. Faltou uma vírgula aqui, por isso que ficou meio confuso. Então, assim, quando chega a década de 90, o Brasil precisa passar por algumas reformas no setor elétrico, que é um gasto gigantesco, gente, né? Principalmente de elétrica, né? Porque você tem que construir grandes barragens, né? É um investimento grande. Então, o Brasil precisava solucionar esse problema. E aí, Fernando Henrique, né, decidiu, né, o presidente da época, decidiu privatizar essas empresas elétricas. Então, aqui, né, as medidas apresentadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso são como uma forma de implementar um novo modelo para o setor elétrico, tomando a privatização como parte da transição econômica do país, fazendo com que o modelo de crescimento do Brasil não fosse impulsionado pelo Estado, mas pelo mercado. Também destaca a positividade da privatização ao apresentá-la como meio de ajudar a reduzir a dívida do setor público, contribuindo para a sustentação do crescimento ao longo prazo do Brasil. Então, o Fernando Henrique, ele decide privatizar, né,
e que o crescimento do setor elétrico fosse impulsionado aí pelo mercado. Como ocorreu essa transição? Foi bem caótica, tá? O sistema energético brasileiro foi formado com base em uma centralização das operações de produção, transmissão e distribuição comandada pela Eletrobras. Então, a Eletrobras era uma estatal, tá? E ela que detinha todo o monopólio da produção do setor energético, tá? Ela que fazia a produção, transmissão, distribuição e tudo mais, tá? Ok. Com o início da privatização, a centralização teve de continuar. Formou-se para isso uma empresa privada chamada ONS, Operação Nacional do Sistema, que tem a função de determinar quanto cada usina produzirá de energia e jogará na rede de transmissão e distribuição. Esse detalhe impossibilita a concorrência das empresas, que não podem produzir sem saber o quanto poderão vender. Desde o início da gestão do FHC, os níveis da represa vinham apresentando sinais evidentes de esgotamento da sua capacidade de regular as vazões necessárias para a geração elétrica na época seca do ano. Então, assim, nas épocas secas, o Fernando Henrique Cardoso, ele não percebeu não, né? Ele fingiu, fez a Kátia sobre secas. Né? A gente já discutiu sobre a questão da seca nas usinas hidrelétricas, né? O quanto que isso repercute no baixo nível de produção de energia, tá? E aí, tipo assim, todo o gasto gerado para produzir energia, né? Quer dizer, todo o ganho de produção de energia vale para pagar todo o gasto. Entenderam? Espero que tenha ficado claro. Então, tudo que você produzia, né, todo o dinheiro que eles conseguiram com a produção de energia, eles tinham que pagar o que eles investiram, né, na produção. Ok, as medidas... É bem difícil, bem complicado explicar esses conceitos para vocês. Para mim está sendo bem difícil. As medidas adotadas pelo governo não pareciam obter êxito. As privatizações levaram com que muitas empresas internacionais financiassem um projeto em curto prazo, fazendo com que o setor tivesse a primeira preocupação na remessa de lucros e segunda em pagar os juros do dinheiro emprestado para a privatização. Gente, resumindo essa treta, o Fernando Henrique decide privatizar, só que ele faz a Kátia com alguns detalhes sobre esse processo de privatização. Primeiro que as represas elas estavam para secar praticamente. E quando uma represa resseca, uma empresa seca, né, o nível de água diminui, obviamente, e a produção de energia diminui também. Então, como que o Fernando Henrique ia vender essas usinas, sendo que elas não produziam tanta energia elétrica? Vocês entenderam? Não fazia sentido das empresas comprarem. Então, o que elas faziam? Elas financiavam um projeto a curto prazo. Então, elas compravam alguns projetos que duravam alguns meses. Por exemplo, nos meses em que chovia muito e que tudo mais. Entendeu? Porque nos meses de seca, as represas não tinham água, não podia produzir tanta energia elétrica. Isso fudeu muito, gente, porque todo o gasto, né, para privatizar uma empresa e tudo mais, né, não foi pago praticamente. Por quê? Porque não havia empresas privadas que financiassem essas empresas de energia elétrica do Brasil. E aí o Brasil ficou meio que devendo aí para a gringa também, né? Porque ninguém queria comprar, né? E se comprava era compravam uns projetos a curto prazo. Entenderam? Espero que tenha ficado claro. Outro problema recorrente na privatização do setor elétrico são as oscilações cambiais, ou seja, a diferença entre dólar e o real. Outra coisa, né? Essas oscilações cambiais. Por exemplo, você compra a empresa e, tipo, você tem que converter o dólar por real.
né, para comprar essa empresa. Só que quando você vai vender essa empresa, por exemplo, eu sou um doutor que compra uma empresa, tá? Aí eu comprei essa empresa por $5, né? Sendo que $1 equivale a R$5, tá? Só que quando eu vou vender, o real, a relação entre o dólar e o real muda. Então eu posso ou ganhar muito ou perder muito. Entenderam? Espero que tenha. Nossa, eu fico perguntando se vocês conseguem entender, né? Porque, por exemplo, é tipo se eu comprasse esse fone, né? E quisesse vender por um preço e quisesse vender, eu teria que depender da oscilação do dólar euro, do dólar real. Porque se o real desvaloriza ou supervaloriza, né, isso pode foder ou melhorar a minha venda. Né? Eu posso gerar lucro em cima disso. Ok? Espero que tenham entendido. Então, havia duas alternativas para solucionar a privatização do setor elétrico. Propiciar investimentos privados em usinas, né? E seria a garantia por parte, e o segundo, né? Seria a garantia por parte do Estado da compra de toda a energia produzida, fosse ela consumida ou não. Gente, vocês devem estar se perguntando por que a gente está estudando isso. Primeiro porque eu sigo um livro do Poliedro e o Poliedro fala sobre esse assunto. Então, é interessante que eu coloque isso para vocês também. E também tem a questão da gente entender as fontes de energia no Brasil, o quanto que elas são problemáticas e como isso afeta a nossa produção, né, nossa tecnologia e tudo mais. Aqui, né, sobre a garantia por parte do Estado de compra da compra de toda a energia produzida. O Brasil chegou a fazer isso com o gás boliviano, em que a Petrobras pagava um valor fixo baseado no que seria o consumo máximo, já que estavam sendo utilizados apenas 40% do volume de gás pago. O que aconteceu isso? O que aconteceu com isso? O Brasil, ele comprava o gás boliviano. Então, ele comprava o que seria o valor máximo de consumo. Só que ele comprava tudo isso e utilizava apenas 40%. Olha todo o gasto. Os outros 60% era só gasto. Porque ele só utilizava 40%. Então, também isso seria um problema. Eu vou arrumar esses slides que eles estão meio com alguns erros, tá? Mas resumindo, né? Esse processo de privatização do setor energético brasileiro é um processo caótico, um processo complicado, né? E que o Brasil não soube solucionar, né? O período Fernando Henrique Cardoso não soube solucionar nessa questão das privatizações. Aqui, né? Acho que eu vou dividir esse vídeo em 2, porque vai ficar muito comprido. Sobre a Petrobras e a corrupção. Isso aqui é mais uma curiosidade, né? Mais para a gente entender algumas coisas do setor energético brasileiro, que ele também está envolvido com esquema de corrupção, e a gente vai discutir. Essa imagem é da capa da revista Isto É, tá? Que fala assim, como o esquema na Petrobras abasteceu as campanhas de aliados do governo. As investigações da Polícia Federal que desvendam o modus operandi do... Não sei o que está escrito. Enfim, a gente vai discutir aí sobre a questão da Petrobras e a corrupção. Desde 2015, a Petrobras tem sido palco de um dos maiores escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro já investigados no país. Até agora, 3,2 bilhões retornaram aos cofres da estatal por meio de acordos de colaboração firmados entre investigadores e o Ministério Público Federal do Paraná, no âmbito da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, conduzida pela Polícia Federal, teve início em março do ano passado para apurar o suposto esquema de corrupção na Petrobras, relativo a desvio e lavagem de dinheiro envolvendo diretores da estatal, grandes empreiteiras e políticos. O esquema pode ter desviado mais de 10 bilhões de reais.
A operação recebeu este nome pois um dos grupos envolvidos no esquema fazia uso de redes de lavanderias e postos de combustíveis para movimentar o dinheiro ilegalmente. Gente, eu vou resumir muito esse rolê, muito. O que foi isso, né? O que foi essa Operação Lava Jato? O que foi a Petrobras envolvida nisso? Bom, aqui, né? Só destacando esses pedaços aqui. A corrupção, ela envolvia diretores de estatal, grandes empreiteiras e políticos. O que acontecia? A Petrobras, ela fazia acordos com empreiteiras ilícitas, assim, com regulamentações ilícitas. Né? Então, eram empreiteiras com regulamentações ilícitas, corruptas, né? Que elas se juntavam, né? E negociavam o preço entre elas. Qual era a empreiteira que vendia um serviço mais barato? Isso nós chamamos de cartel. O que é o cartel? É quando você vê, por exemplo, você tem uma rede de supermercado, tá? Você tem uma rede de supermercado, o seu colega tem uma rede de supermercado, o seu tio tem uma rede de supermercado, que são concorrentes. Vender o arroz a tal preço e você a tal preço, para garantir o lucro entre vocês, né? Isso é chamado de cartel, tá? Cartel é isso. E existia esse cartel nas empreiteiras. Então, as empreiteiras, elas se juntavam e falavam assim, qual de nós, né, vai vender um serviço mais barato? Aí elas negociavam e a Petrobras comprava esse serviço dessa empreiteira que vendia o serviço mais barato. Então, a Petrobras superfaturava com isso, né? E todo o dinheiro que ela superfaturava era desviado para partidos políticos, né? Enfim, para empresas, né? Para grandes empresários e tudo mais, ok? O que aconteceu? Nesse momento, né? A Petrobras, né? A gente vivia um momento do quê? A Lava Jato, ela ocorreu em 2014, né? Que era o governo Dilma, o governo do PT. E aí, muitos membros que estavam na Operação Lava Jato tinham ligações com o governo petista, né? Aqui. De acordo com a investigação política dos partidos, PMDB, PP e PT, também se beneficiaram do esquema, recebendo de 1 a 3% do valor dos contratos. Da esquerda para a direita, né? O Paulo Roberto Costa, esse que tá a mão no peito, o Nestor Severo, o do meio, o Alberto Youssef, tá? Todos esses daí, né, eram membros aí são membros políticos, né? Lembrando que o Alberto Youssef era o doleiro. Enfim, a gente tem que esse momento foi esse momento de corrupção que se deu aí, gente, durou por muito tempo, tá? Durou anos, tudo mais, esse esquema de corrupção. E aí ele passou a ser investigado, né, pela Operação Lava Jato, né, que aí teve ordem aí, foi ordem, a gente vai discutir isso mais no próximo slide. Enfim, é mais ou menos isso. Aqui, a Operação Lava Jato é um conjunto de investigações em andamento pela Polícia Federal do Brasil, visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina. Vou colocar minha fotinha aqui. A operação teve início em 17 de março de 2014 pelo então juiz Sérgio Moro, durante as quais prenderam-se e esconderam-se mais de 100 pessoas. Gente, a Operação Lava Jato, então, ela tinha esse propósito de investigar, a princípio, né, as questões de corrupção vinculadas à Petrobras e essas figuras que eu acabei de falar, mas ela acabou se desenvolvendo, se estendendo aí, ocupando outros, né, outros problemas, né, tentando
acabar com a corrupção em outros setores. Então, foi uma missão. Ok. A Operação Lava Jato, ela foi ordenada pelo ministro pelo Bolsonaro, né, para ser justiça, porque com a Operação Lava Jato, a prisão do Lula, né, e tudo mais, né, o impeachment da Dilma, né, que a Operação Lava Jato também gerou aí um impeachment da Dilma, né, foi uma das, não foi a causa do impeachment em si, mas, né, o povo ficou muito abalado com essa questão, né, a decaída do Partido dos Trabalhadores, né, na popularidade aí entre os brasileiros, principalmente aí na região sudeste, né, na região centro-oeste e na região sul. Enfim, o ministro Sérgio Moro ficou conhecido como uma figura muito de justiça e tudo mais, né, e ele foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser ministro, tá? E aí ele acabou saindo, ainda tentando, pelo menos eu tô tentando entender qual foram os motivos, tá? A nossa discussão é entender as problematizações que envolvem as fontes de energia no Brasil. Olha isso, até que ponto a gente chega, né? Aqui, né? Nesse período, as ações da Petrobras despencaram. Porém, com a saída da Graça Foster, né, ex-presidente da Petrobras, e que também foi acusada de estar envolvida com a corrupção, representaria uma mudança na situação econômica. Então, nessa época, a Petrobras ela estava assim, numa situação caótica, uma situação extremamente vulnerável, aí, digamos assim, né, por conta desses esquemas de corrupção, né? Lembrando que a Petrobras ela é uma estatal que também tem parcerias com empresas privadas, tá? Ela é uma parte, né, 50%, se eu não me engano, estatal e outros 50% são ações. E quando ela está envolvida nesse esquema de corrupção, essas ações dessas empresas privadas acabam aí caindo e tudo mais. A empresa, ok? Tudo certo? Isso envolve também. Acho que é isso, ok? Espero que tenha ficado claro essa parte aí que eu queria discutir. Lembrando que os links aí para vocês entenderem a Operação Lava Jato, né, o esquema de corrupção da Petrobras, estão tudo aí para vocês acessarem e entenderem. Aqui, né, as energias alternativas. Vou acabar explicando isso para vocês, que eu acho que vai ser rápido. Espero que seja rápido. Vamos falar só sobre a eólica e as outras demais a gente discute na outra aula para não ficar muito comprido o vídeo, ok? Então, a energia hidrelétrica, ela é um potencial, ela tem um grande potencial, mas a gente vê a partir dos anos 2000 um avanço de outras fontes de energias, né? Que são as chamadas fontes de energia alternativas, né? Que a gente vai falar sobre a solar, sobre a eólica, sobre a nuclear. Enfim, a gente vai discutir sobre isso, tá? Então, vamos discutir. Eu falei sobre qual fonte de energia, acabei me esquecendo. Mas, enfim. Aqui, né? A gente tá vendo nesse dados da Absolar, né? Que eu peguei, que são de 2020. A gente vê que a energia hídrica, né? Que vem das hidrelétricas, elas têm um potencial aí de 61,1% como matriz elétrica brasileira, tá? A gente vê aqui, né? Aqui em azulzinho. A eólica, 8,6%, né? A biomassa, 8,4%, né? Gás natural, 7,5%, carvão mineral, 2%, solar, 1,5%, nuclear, 1,1%. Então, assim, quem domina mesmo é a hídrica, ok? Então, antes de darmos continuidade da matéria sobre as fontes de energia,
energia solar brasileira, tá? Eu vou falar só sobre ela. Eu tinha falado eólica, né? Mas é solar. E depois eu dou continuidade sobre essas fontes de energia na próxima aula. O uso de energia solar no Brasil é comum em residências, estabelecimentos comerciais, indústrias, no agronegócio e em usinas solares. A geração de energia solar pode ser aproveitada para o aquecimento de água a partir do calor produzido, energia térmica, além de gerar eletricidade fotovoltaica. Então, essas placas que vocês estão vendo no fundo em escuro, né, são as placas que oferecem energia solar. A utilização da energia solar no Brasil auxilia na economia da conta de luz, na redução da sobrecarga das redes distribuidoras e na diminuição dos impactos ambientais ao país. A energia solar se encontra presente em processos industriais, rurais e domésticos, gera empregos e preserva o meio ambiente. Gente, a energia solar, a gente vai ver quais os problemas, o porquê que o Brasil não investe tanto, né, nesse tipo de energia, que é um tipo de energia limpa, né? Então vamos discutir sobre isso. Aqui, né, bem interessante esses dados. O ranking de estados que mais investe na tecnologia fotovoltaica, né? São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Por que eu tô colocando esses dados? Porque eu já vi um exercício do Enem, né, perguntando sobre as regiões e as fontes de energia elétrica e as regiões, tá? Então, os estados aí que mais investem em energia solar é São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Aqui, elevação da fonte de energia solar, evolução, né, da fonte de energia solar fotovoltaica no Brasil. Entre 2012 e 2019, o setor solar fotovoltaico brasileiro gerou mais de 130 mil empregos. Em 2020, serão gerados 120 mil. Então, assim, é muito legal, muito interessante essa fonte de energia, tá? Tem os seus problemas e tudo mais, tá? Não é perfeito. Desafios da da energia solar no Brasil. Apesar de ser um tipo de fonte de energia sustentável e limpa, a energia solar tem vários desafios a enfrentar. Alguns deles eu apresento abaixo. Vencer o lobby das grandes construtoras que querem construir mais Atlântica. Isso é uma crítica ferrenha, né? Eu peguei nesse site aí, Portal Solar. Tá? Eu peguei essa crítica do Portal Solar. Eu achei interessantíssimo. O que seriam lobbies, né? Lobbies são, tipo, essas empresas, essas grandes construtoras, né? Que elas querem deter todo o monopólio. Então, elas fazem negócios e tudo mais para deter esse monopólio. Então, a gente chama de lobby, tá? Vencer o lobby das distribuidoras, né? O lobby é que seria assim, eu sou dona disso aqui e eu não vou deixar ninguém mais tocar nisso aqui, porque eu que sou dona. Então, eu vou afastar todo mundo. Então, o lobista seria isso, tá? Eu não deixaria que nenhuma outras empresas tivessem participação nesse setor, porque é só aquela empresa dele ali que atua. Vencer o lobby da vender energia, ao invés de deixar você produzir a sua energia elétrica com a luz solar. Muito interessante isso. Né, porque cria essa questão de independência, né? Porque a energia solar, gente, você compra as placas, põe na sua casa, não sei se vocês já viram, e você produz sua própria energia, é muito legal, né? O Brasil é um país tropical, né? Tem grande incidência de luz solar, né? Ganha grande incidência de luz solar, então seria bastante interessante esse tipo de energia, né? Mas ainda não há investimento, né? Então as pessoas acabam achando que isso não é um tipo de energia, não, ou acabam esquecendo desse tipo de energia, vão se preocupar com as outras demais. O brasileiro ainda prefere investir em carros importados ao invés de energia renovável. Achei interessante também. Aqui. Bom, vamos encerrar aqui, senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Bom, gente, é um assunto complicado, né? É um assunto que eu disse hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem para mim, né? A gente vai discutindo no WhatsApp e tudo mais, ok? Muito obrigada, gente, e até mais.